Olá! As eleições estão se aproximando e cada um de nós tem refletido sobre as opções de quem votar, temos conversado com os amigos, mas, como quase sempre acontece nessa época, vemos por toda parte discussões acaloradas sobre qual é o melhor partido, o melhor candidato, e todos querem mostrar que o seu ponto de vista é melhor do que o dos outros. Até qual limite podemos avançar nesse hábito tão pouco cristão de querermos que somente as nossas opiniões vençam a discussão? Nós sabemos realmente respeitar quem pensa diferente de nós mesmos? Vamos falar sobre isso e muito mais no programa de hoje. Bem-vindos ao Portal de Luz. E para começarmos, vamos elevar os nossos pensamentos ouvindo a prece na voz de Chico Xavier. Alegria é o cântico das horas com que Deus te afaga a passagem no mundo. Em toda parte desabrocham flores por sorrisos da natureza e o vento penteia a cabeleira do campo com música de ninar. A água da fonte é carinho liquefeito no coração da terra, e o próprio grão de areia, inundado de sol, é mensagem de alegria a falar-te do chão. Não permitas assim que a tua dificuldade se faça tristeza entorpecente nos outros, ainda mesmo que tudo pareça conspirar contra a felicidade que esperas. Ergue os olhos para a face risonha da vida que te rodeia e alimenta a alegria por onde passes. Abençoa e auxilia sempre, mesmo por entre lágrimas. A rosa oferece perfume sobre a garra do espinho, e a alvorada aguarda generosa que a noite cesse para renovar-se diariamente em festa de amor e luz. Espíritos eternos, estamos hoje no ponto exato da evolução, para o qual nos preparamos com os recursos mais adequados à solução de nossos problemas e tarefas, segundo os compromissos que abraçamos, seja no campo do progresso necessário ou na esfera da provação retificadora. Achamo-nos com os melhores familiares e com os melhores companheiros que a lei do merecimento nos atribui. À vista disso, permaneçamos convencidos de que a base de nossa tranquilidade reside na integridade da consciência. Compreendamos que todas as afeições problemas em nossa trilha de agora constituem débitos de existências passadas que nos compete ressarcir, e que todas as facilidades que já nos enriquecem a estrada são instrumentos que o Senhor nos empresta a fim de utilizarmos a vontade própria na edificação de mais ampla felicidade por vindoura, e entendamos que a vida nos devolve sempre aquilo que lhe damos. Na posse de semelhantes instruções, valorizemos o tempo para que o tempo nos valorize e permaneçamos em equilíbrio sem afetar aquilo que não somos,
em matéria de elevação, conquanto reconhecendo a necessidade de aperfeiçoar-nos constantemente. Se erramos, estejamos decididos à corrigenda, agindo com sinceridade e trabalhando fielmente para isso. Você e nós estejamos certos, diante da providência divina, que possuímos infinitas possibilidades de reajuste, aprimoramento, ação e ascensão, e que depende tão somente de nós mesmos melhorar ou agravar, iluminar ou obscurecer as nossas situações e caminhos. Existe um pensamento oriental atribuído a Buda que diz assim: entre escolher ter razão e ser gentil, escolha ser gentil. Ele resume bem qual deveria ser a nossa conduta quando estamos em meio a uma discussão onde os outros não pensam como nós. A atitude mais sábia, que exige mais maturidade, autocontrole, compreensão, não é a daquele que bate boca, que na verdade está deixando a raiva e o egocentrismo correrem soltos, sem o menor domínio de si mesmo. A atitude mais equilibrada é a daquele que gentilmente compreende que o outro pensa diferente dele mesmo e sem se sentir ofendido e sem se sentir diminuído. As diferenças ideológicas entre partidos, entre candidatos, eleitores, sempre acontecem nessas épocas que antecedem as eleições. Há discussões tão sérias que as pessoas chegam à ofensa pessoal, ainda mais em tempos de redes sociais. E até boas amizades ficam estremecidas quando os dois lados não conseguem se respeitar mutuamente, entender que ambos possuem diferenças e que nem por isso um é melhor ou pior do que o outro. E como nos sentimos donos da verdade, vamos semeando inimizades, aumentando os nossos preconceitos, destruímos relações, criando situações difíceis de desatar depois. Será que ainda há alguma dúvida de que essas situações tóxicas são nocivas para as nossas próprias vidas? E que tipo de associações espirituais vamos colecionando em nossa psicosfera mental a cada palavra de intolerância e até mesmo de ódio que soltamos para aqueles que pensam diferente de nós? A questão 132, no Livro dos Espíritos, pergunta qual é a finalidade da encarnação. E a resposta é bem objetiva. Deus a impõe com o fim de levá-los à perfeição. Para uns é uma expiação, para outros uma missão. Mas, para chegar a essa perfeição, eles devem sofrer todas as vicissitudes da existência corpórea. Nisto que está a expiação. A encarnação tem ainda outra finalidade, que é a de pôr o espírito em condições de enfrentar a sua parte na obra da criação. É para executá-la que ele toma um aparelho em cada mundo, em harmonia com a matéria essencial do mesmo, a fim de nele cumprir, daquele ponto de vista, as ordens de Deus. E dessa maneira, concorrendo para a obra geral, também progredir. A essência da resposta dos espíritos que foi dada ao codificador nos mostra com clareza que em nenhum momento nos encontramos vivendo ao acaso. Temos que avançar, evoluir com os aprendizados e transformações que podemos colher diante dos acontecimentos da vida. E aí vem a pergunta: será que a intolerância para com as posições contrárias às nossas deve ser a nossa resposta para um momento de divergências, como por exemplo o cenário político que vivemos agora? Além de seguirmos os nossos valores e ideais de forma responsável com as nossas escolhas pessoais, respeitando a democracia, qual deve ser a nossa reação frente às opiniões diferentes? Entendemos que esse momento que vivemos agora é uma grande oportunidade para desenvolvermos a tolerância e a fé. E tolerância vem do latim tolerare, e que significa suportar ou aceitar. A tolerância, então, é o ato
de agir com aceitação perante algo que não se quer ou que não se pode impedir. A tolerância é uma atitude fundamental para quem vive em sociedade. No livro Pensamento e Vida, de autoria espiritual de Emmanuel, no capítulo 25, encontramos explicações sobre a tolerância. E uma frase que é totalmente adequada para as discussões atuais é a seguinte: pedir para que os outros pensem com a nossa cabeça seria exigir que o mundo se adaptasse aos nossos caprichos, quando é nossa obrigação adaptar-nos com dignidade ao mundo, dentro da firme disposição de ajudá-lo. Nós gastamos o nosso tempo dizendo que aqueles que se opõem às nossas ideias são atrasados ou menos esclarecidos e que o problema do país está nas mãos dos governantes. Mas nos esquecemos que os nossos comportamentos individuais criam conexões espirituais e, ao mesmo tempo, refletem as nossas escolhas. Portanto, a nossa revolta, as nossas reclamações, a nossa intolerância vai apenas piorar a nossa própria vida. Emmanuel diz também o seguinte: a brutalidade do homem impulsivo e a irritação do enfermo deseducado, tanto quanto a garra no animal e o espinho na roseira, representam indícios naturais da condição evolutiva em que se encontram. E ele prossegue assim: opor ódio ao ódio é operar a destruição. O autor de qualquer injúria invoca o mal para si mesmo. Em vista disso, o mal só é realmente mal para quem o pratica. Revidá-lo na base de inconsequência em que se expressa é assimilar-lhe o veneno. Podemos assim concluir que a intolerância, que nos deixa cegos diante das diferenças ideológicas e que achamos que justificam as nossas respostas agressivas contra os nossos semelhantes, somente geram mais sofrimento para nós próprios, nos amarrando nas nossas revoltas e nos estagnando moralmente. Sejamos, pois, responsáveis para com as nossas palavras diante das adversidades, recordando mais uma vez a mensagem de Emmanuel. Em qualquer obstáculo, devemos ponderar que a cólera é a bomba de rastilho curto, comprometendo a estabilidade e a elevação da vida onde estoura. As eleições estão chegando, então vamos resgatar em nós mesmos o pensamento cristão, o comportamento fraterno e vamos orar com fé e confiar no amanhã. Vamos ficar certos de que jamais estaremos abandonados na nossa jornada evolutiva, tanto individualmente como enquanto uma nação. A Creche Lar do Alvorecer é uma entidade assistencial mantida pelo Grupo Espírita Caibar Schutel. Localizada em Diadema, tem como propósito trabalhar pelo desenvolvimento de uma cultura de paz através da educação e da assistência a crianças, jovens e adultos. São 250 crianças atendidas diariamente. Conheça nossas atividades e colabore conosco pelo ideal de um mundo melhor. www.lardoalvorecer.org.br. O jornal Folha Espírita, fundado em 18 de abril de 1974, se dedica à divulgação da doutrina espírita. Saiba mais sobre assuntos atuais com o enfoque do espiritismo, além de entrevistas e artigos de diversos colunistas. Você pode escolher na versão digital ou impressa. Acesse e faça sua assinatura. www.folhaespirita.com.br. Chamamos agora a nossa amiga Sandra Marinho com o quadro Educa a Tua Alma. Olá, queridos amigos e amigas. Você que nos assiste é ansioso ou ansiosa? Até que ponto a ansiedade interfere na sua vida? Sua resposta pode ser algo do gênero: eu não sou ansioso o tempo todo, mas sinto ansiedade em algumas ocasiões, por exemplo, antes de participar de uma entrevista de trabalho, de realizar uma compra de grande valor. Alguns responderão: sou uma pessoa ansiosa. Qualquer situação que gere alguma expectativa me traz muito desconforto e me sinto muito mal com isto. Gente, estamos falando sobre um dos grandes males da alma,
que causa sofrimento para muitos de nós. Já existem pressupostos científicos de que a ansiedade é um dos principais desencadeadores da depressão e de outras doenças psicossomáticas. Agora, o que para muitos é difícil de aceitar é que a origem da ansiedade está na falta de fé. Sim, eis o tema fé novamente no contexto das nossas reflexões. Fé, acima de tudo, é confiar. Confiar em Deus e confiar em nós mesmos. No entanto, nutrimos constantemente um estado de dúvida, de incerteza em relação a nós mesmos, em primeiro lugar. E assim, consequentemente, no que tange as nossas expectativas às outras pessoas também. Esse sentimento gera medo, que por sua vez nutre a ansiedade. O medo alimenta a ansiedade. Nossa fé é testada diariamente e o peso na nossa balança mental pende rapidamente para o lado da perda, do prejuízo. Sentimos-nos vítimas, incompreendidos e injustiçados quando as nossas expectativas não se concretizam. Esses sentimentos, quando prolongados, faz com que a pessoa fique ensimesmada, alimentando um monoideísmo nocivo, ou seja, pensamento fixo, negativo e constante que a faz perder a esperança gradativamente. E assim a pessoa passa a se esconder dentro de si e a apresentar uma atitude de descaso e desprezo pela própria vida. Eis a depressão instalada. Voltando à questão da fé, muitos de nós são como São Tomé. Precisa ver para crer, quando Jesus nos ensinou que é preciso crer para ver. No entanto, de que nos valeria poder antever todos os acontecimentos da atual existência? Se pudéssemos conhecer o resultado de todas as nossas decisões, de todo o nosso trabalho antes de percorrermos todo o caminho de aprendizado necessário, simplesmente nós não evoluiríamos, não amadureceríamos espiritualmente, pois não precisaríamos nos preocupar ou fugiríamos das responsabilidades que nos competem. Ou seja, não haveria evolução nem física nem espiritual. Correr-se-ia também o perigo, o risco de ficarmos questionando por este resultado e não outro, e assim não sairíamos nunca do lugar. Ao contrário, quando cremos, antes de tudo, lançamo-nos confiantes em qualquer empreitada e nos preparamos para tal, sem medo de errar, porque errar faz parte do processo. Afinal, errar é humano. E se não conseguimos obter o resultado esperado, a mesma fé nos incentivará a retomar o caminho com mais empenho e criatividade. Ao contrário do que muitos acreditam, a fé ela não é irracional. Tudo que é real, todas as conquistas do homem têm origem na fé. Ela é racional e nos traz resultados concretos. Constatamos o resultado da fé ativa em tudo que nos cerca no mundo material. Por exemplo, desde a simples lâmpada elétrica até as sofisticadas tecnologias de informação e comunicação, alguém acreditou nisto antes de se concretizarem. Por que não pode ser assim também no campo pessoal? Por que insistimos em querer ver para crer, ao invés de acreditar que somos donos do nosso destino e responsáveis pelos resultados que obtemos? Por que, quando não conseguimos o que queremos, nos frustramos de modo muitas vezes irreversível, trazendo-nos
tanto sofrimento? Meus amigos e amigas, independentemente da sua resposta às perguntas feitas há pouco, saibam que é possível diminuir ou até eliminar a ansiedade em nós através do cultivo da fé, que consiste em substituir o hábito da dúvida pelo hábito de confiar. Enfim, vamos confiar e nos permitir errar e recomeçar sempre que necessário. Como costumo dizer, quando a gente cai no chão, do chão não passa. Já perceberam isso? Que quando a gente cai, quando uma pessoa se estatela no chão por causa de um tombo, sempre surge alguém oferecendo ajuda para ela se levantar e pergunta: machucou? Quer ajuda? Pensemos nisto. Um grande abraço e até o próximo encontro. E agora assistam o nosso amigo Maida com o Momento Doutrinário. Olá, amigas e amigos do Portal de Luz, sejam bem-vindos a mais um encontro do Momento Doutrinário. Hoje vamos juntos refletir sobre o tema A Cadeira no Meio do Caminho, elaborado pela redação do Momento Espírita da Federação Espírita do Paraná, com base no capítulo Eduquemos as Crianças do livro Crônicas de Educação de autoria de Cecília Meirelles. Depois de um dia inteiro passado longe da família, entra em casa o pai à noite. Sua chegada alvoroça o filho, que, esperando algum presente, corre ao seu encontro de braços abertos. Por descuido, o pequeno, estabanado, vai de encontro a uma cadeira no caminho e cai no chão, violentamente. Não se machucou, mas, assustado pela surpresa da queda, se pôs a chorar em altos gritos. Então, o pai só pensa em duas coisas: fazer calar o menino e acalmá-lo. Como conseguirá? Facilmente associando-se aos sentimentos da criança, ajudando-a a soltar a rédea dos maus instintos. Como assim? Liberando maus instintos? Não seria justamente o oposto que deveríamos fazer? Pois bem, vejamos como a reação desse pai mostra que tomamos muitas vezes caminhos absolutamente equivocados na educação de nossos filhos. Reforçamos os maus instintos sem perceber mais vezes do que imaginamos. O pai se precipita, levanta a criança e começa a bater na cadeira ruim, cadeira feia, que fez cair o Carlinhos. Desse modo, consegue rapidamente aquilo que se propusera, pois o menino, feliz por ver a cadeira castigada, cala-se, bate-lhe também e fica satisfeitíssimo. Não é verdade que assistimos cenas como essa algumas vezes? Analisemos o alcance real desse fato, desse ato que parece tão inocente. Quem tem culpa da queda da criança? Ela mesma, evidentemente. E quem foi castigada? A cadeira. Lançando a culpa à cadeira, perde-se uma oportunidade de demonstrar para as crianças as consequências de sua imprudência e da sua precipitação. Dessa maneira, se deforma o seu critério de julgar, apresentando-lhe uma falsa relação entre a causa e o efeito. Toda oportunidade de trabalhar essa temática, a da causa e do efeito, com as crianças, deve ser abraçada com vigor, pois nas pequenas aplicações do dia a dia está o desvendar de uma lei divina fundamental. Poderíamos ainda ir além e perguntar: por que sempre precisa haver um culpado? Por que não aproveitamos a oportunidade para dizer aos nossos filhos que existem muitas coisas que fazem parte da vida e que sempre nos ensinam alguma coisa? A cadeira no meio do caminho poderia estar ensinando o cuidado, a atenção, ou ainda poderia ser apenas uma cadeira no caminho.
Se na vida buscarmos culpados para cada cadeira no caminho, esqueceremos de viver. Ao mesmo tempo, nos transformaríamos em lamentos ambulantes. Não deixemos que nossos filhos cultivem visões distorcidas da realidade desde cedo. Não permitamos que a superproteção ou nossos próprios medos atrapalhem o bom desenvolvimento de um ser que precisa aprender a enfrentar os desafios da vida. Punir a cadeira feia nunca será a solução. Não deixaremos de sentir a dor da queda, nem resolveremos o problema da cadeira no caminho. Entender que a lei de causa e efeito nos rege em todos os campos, inclusive no moral, se faz de importância se desejamos ser bons pais e educadores. A sensibilidade de uma poetisa colocou na boca das crianças do mundo palavras de extrema beleza. Diz ela: peço-te, não me esqueças, pois sou teu filho, teu aluno, teu neto, sempre teu irmão, pedindo apenas a cota de amor e paciência de que preciso para me fazer homem de bem e companheiro de teu ideal. Concluindo, pedimos encarecidamente: apresentem aos filhos e a todas as crianças de seu relacionamento Deus nosso Pai e Jesus nosso Mestre como entidades bondosas que nos amam e que jamais nos castigarão. Boas reflexões, saúde e paz e até o próximo encontro. Vamos terminando por aqui. E sempre que quiserem, mandem para nós as suas sugestões, dúvidas e comentários. O nosso e-mail é portaldeluz@folhaespirita.com.br. A todos uma ótima semana com muitas realizações no bem e até a próxima.